Como Deus é bom, estamos aqui, então significa que Deus é bom. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Você não pode medir o tamanho do amor de Deus por você. É impossível medir. Deus te ama muito, muito. Deus nos ama muito. Romanos capítulo 8, queria ler contigo a partir do versículo 26. A intercessão do Espírito. Intercessão do Espírito de Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Eu diria assim, que mais a gente tem para falar diante de tanta bênção? Mas Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, diga, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, lê comigo, vamos ler juntos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabe o que significa mais que vencedores? Mais que vencedores. Não tem os super-heróis? Os super-heróis? O super significa que é uma coisa muito além, que ultrapassa a normalidade. A palavra aqui é hiper. Hiper. Então nós somos hiper vencedores. Estamos acima dos super vencedores. A palavra é hiper vencedores. Acima do super. Somos mais que vencedores. Por causa daquele que entregou sua vida ali, que esteve morto e está ressurreto, assentado à destra do Pai, reinando, e virá em glória refulgente, em estonteante luz ele virá. Vamos dizer isso? Eis que em glória refulgente o Senhor virá. Vamos dizer: já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua glória. Que maravilha! Vencendo, vem Jesus. Diga glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bate palma com júbilo, com júbilo. Glória, glória, aleluia. Como é bom dizer isso. Glória. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Aleluia! Em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Diga glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Diga glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos ao juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem
uma vez, essa última estrofe. E por fim entronizado, as nações vão chegar lá, vão encarar. Vencendo, vem Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Vencendo, vem Jesus. Ele está vivo, Ele reina para sempre. Oh, Santo Cordeiro de Deus. Poderoso, um cordeiro poderoso. É o contraste do reino. Um cordeiro poderoso. Aleluia. Aleluia. Poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Poderoso Cordeiro de Pode levantar as mãos, expressar louvor a Deus com seu corpo. Expresse louvor com seu corpo. Digno. Ele é santo.
Poderoso é o Cordeiro de Deus. Esteve morto, mas venceu. Ele vive. Ele vive. Ele subiu, mas ele não nos deixou só. Ele enviou seu Espírito, o Santo Espírito, o Santo Espírito. Sobre nós,
Santo Espírito. Quando o Espírito é derramado sobre nós, nós clamamos: vem, vem Jesus, vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo, separado, santificado ao louvor, para te adorar, Edifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. vem Espírito, Faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo, separado ao louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. teclado, vem Espírito, vem Espírito, Faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo, separado ao louvor.
os templos separados para o teu louvor, Senhor. Oh, Jesus, a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A nossa vida foi feita para a tua glória. Teu corpo, meu corpo, foram feitos por Deus para o seu louvor, para a sua adoração, para permanecermos rendidos diante dele. Oh Deus, para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele é o único. Fomos adotados por causa dele. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Bendito é o Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Gostaria de continuar a leitura de onde nós paramos na semana passada, a partir do versículo 19. Jesus aparece aos discípulos. Esse trecho aqui ainda está falando a respeito do domingo passado, mas nós vamos chegar neste domingo, que o bispo Roberto chama de, carinhosamente, o bispo Roberto chama de o outro domingo. O outro domingo. Uma semana após a ressurreição. Veja comigo. Ao cair da tarde, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo
e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais e não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só até aqui, querido, por favor, feche os seus olhos, não feche a Bíblia, deixe ela aberta. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Bendizemos o teu nome e cremos. Cremos, Senhor, não pelo que vemos, mas pelo que ouvimos. Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os registros sagrados que foram relatados por João, foram pregados e proferidos e lidos ao longo de 2000 anos. E até hoje nós estamos de pé, crentes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui ouvindo que Jesus vive. Aleluia, aleluia. E por fim se levantará sobre essa terra e em breve voltará. Muito obrigado, Senhor, por tuas promessas infalíveis. É nelas que estamos fiados. É nelas que está a nossa confiança, a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, pela fé que não vem de nós, é dom de Deus. Obrigado por esse dom. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco. Como é maravilhoso. Eu gostaria que você continuasse lendo comigo, por favor. O capítulo 21. Continue lendo, por favor. Veja que João não tem capítulos, não há uma divisão por capítulos. Logo no versículo 20, no capítulo 21, versículo 1, ele diz: depois disto, ou seja, depois do que nós acabamos de ler. Por isso fiz questão de ler essa parte antes do capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Ou seja, o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Perceba que João dá ênfase aqui. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Perceba, Pedro é o primeiro da relação. Primeiro da relação porque ele é o líder. Ele provavelmente seja também o mais velho em idade. Honra ao mais velho aqui também. Versículo 3, disse-lhes Simão Pedro. Veja mais uma vez, é João que está escrevendo, mas ele dá ênfase a um personagem, a esse personagem
a esse homem, Simão Pedro. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João, que está escrevendo, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Só até aqui. O que vem na sequência é algo muito precioso, é uma palavra muito preciosa, uma direção muito preciosa. Direção para aquele que seria o principal dos apóstolos enviado aos judeus. E o que se dá na sequência é uma palavra de amor, é uma palavra de perdão, é maravilhoso. Mas o que se deu do versículo 15 até o final no versículo 23, o relato, a conversa entre Jesus e Pedro, eu acho muito interessante João enfatizar uma outra pessoa. Ele não enfatiza a seu próprio respeito. Ele restringe ao seu próprio respeito dizer: e aquele a quem Jesus amava. Isso já é mais que suficiente, né? Falando de si mesmo, ele só diz uma coisa: e o discípulo a quem Jesus amava. Ele não falava mais nada. Isso não é suficiente? Isso não é suficiente. Por favor, diga isso. Jesus me ama. Isso não é suficiente. Isso é tudo para mim. Isso é tudo para João. Mas aqui, João traz à tona a história de Pedro. O personagem principal é Pedro. O protagonista é Pedro. Os coadjuvantes ele coloca em segundo lugar, terceiro lugar. Ele faz questão de enfatizar o nome Tomé, o Dídimo. Aquele que duvidou e viu, estava lá também, dentro do barco, pescando, era pescador.
Jesus apareceu logo na sequência dos fatos da ressurreição, no domingo pela manhã. Depois 8 dias, aparece no meio de novo da casa onde estavam os discípulos. E dessa vez Dídimo, Tomé, estava lá. No meio dos discípulos, junto com os discípulos, Tomé viu Jesus. E agora, mais uma vez, não se diz aqui quanto tempo depois, mas o que dá a entender é que parece que passou um tempo. Os relatos, os registros dos fatos, isso é muito importante dizer, os registros dos fatos, porque são fatos registrados, não dizem exatamente quanto tempo depois desse outro domingo, de 8 dias depois da ressurreição, não se diz quanto tempo se deu o que nós lemos aqui a partir do versículo 1 do capítulo 21. Mas parece, só pela atitude dos discípulos, já podemos assim perceber que alguma coisa se deu assim, algum tempo se deu. Um tempo razoável. Não se diz exatamente 8 dias, 15 dias. O que a gente sabe, verificando o livro, os relatos de Lucas, em Atos dos Apóstolos, é que Jesus permaneceu, depois de ressurreto, 40 dias. 40 dias ainda sobre a terra, até que foi assunto aos céus, até que subiu aos céus, foi elevado diante dos olhos de 500 testemunhas oculares. 500 pessoas viram ele subir diante dos seus olhos. Fatos verídicos, inquestionáveis. Eles viram Jesus, tocaram em Jesus e viram ele subir aos céus. Então ele passou 40 dias. Mas ele apareceu uma vez no meio dos apóstolos, pela segunda vez, Tomé estava presente, e aqui parece que por um tempo ele já não aparecia mais. Devia estar sobre a terra, andando, mas não aparecia. Você vê que o versículo 30 diz, na verdade, Jesus... Veja o versículo 30 do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Estes que nós vimos aqui para trás, né? Esse relato dele aparecendo a Tomé, aparecendo a Maria Madalena, aparecendo aos discípulos, entrando no templo sem a necessidade de bater a porta. Ou melhor, no templo, no lugar onde estavam reunidos, na casa que estavam reunidos, Jesus entra e está no meio deles, entre eles. Ele não pediu licença, ele não bateu a porta, ele simplesmente se manifestou. Parece que João faz uma ênfase a essas manifestações. Ele está querendo demonstrar o seguinte: aquele homem que andou entre nós, aquele que operou milagres, mas ele viveu de forma comum, como um homem comum, operou entre nós, agora ele está se manifestando de forma gloriosa. Ele surge no meio de nós. Ele se manifesta quando nós estamos reunidos, nós nem estávamos esperando, e ele entra e diz: paz seja convosco. Ele está agindo no meio daqueles discípulos. Ele está atuando de forma mais poderosa, porque esses homens são os apóstolos, são os que foram enviados por ele. Esses homens receberam de Cristo uma autoridade exclusiva. Faço questão de falar sobre isso, porque hoje você vai ver muitos homens se auto-intitulando apóstolos. Isso é uma grande tolice, uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Nós estamos debaixo, veja o relato de Lucas em Atos, nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. Como que a igreja perseverava? A igreja estava satisfeita, perseverando como? Partir do pão, orações, na comunhão e na
doutrina dos apóstolos. Eles não estavam preocupados com títulos apostólicos, com títulos humanos, com cargos, com postos de proeminência, de algum status entre os homens. Eles não estavam preocupados nem um pouco com isso. Eles estavam satisfeitos com a presença de Jesus manifestada pelo Espírito Santo. Eram só os discípulos amados. Só isso já era a satisfação, a suficiência para eles. Não precisavam desse título. Você vê que no versículo 23 do capítulo 20, Jesus, após soprar sobre aqueles homens o Espírito Santo, dar-lhes autoridade tal, esses homens foram enviados pessoalmente por Jesus. O que eles vão fazer agora é ir. Apóstolo é enviado para fora, chamado para fora. Você já viu o que significa igreja? A palavra igreja é muito interessante, porque a palavra igreja, no mais profundo da sua tradução, ela significa corte. Cortados do mundo. Cortados das trevas. Fomos cortados das trevas. Fomos arrancados das trevas para viver no reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É maravilhoso isso. Esses homens são enviados por Deus. Esses homens têm autoridades peculiares, exclusivas. São homens separados por Jesus. Mas sabe o que? Eu fico olhando assim para esse texto, eu fico reparando algumas coisas que... coisas bem simples. Por exemplo, são homens completamente diferentes. João é novinho. João é um jovem mais contido. É um jovem que tem mais assim... observador. Ele não avança o sinal. Sabe aquele que não avança o sinal? É aquele que espera. Ele não se lança. Ele é contido. Ele observa. Veja que dentro do barco, o primeiro a dizer que é o Senhor quem é? É o amado. Ele olha na praia, é o mais novo. É o mais jovem naquela embarcação. Aquela embarcação, os homens já eram velhos lobos do mar. Pedro, então, é o mais lobo do mar de todos aqui. É o lobão. O lobão do mar. É o mais antigo. Mas João olha para a praia. Você imagina, está escuro ainda. Você vê o texto, depois você lê de novo. Está escuro ainda, está amanhecendo. Então, a praia não é possível ver quem está na praia. Se em dias claros, se você tiver a certa distância, é difícil ver quem está na praia. A 200 côvados, deixa eu verificar aqui, a medida 200 côvados, né? Deixa eu verificar aqui a quantos metros de distância. Onde está? Versículo 8, deixa eu ver se tem. Cerca de 96 metros. Imagina, 100 metros. 100 metros é bastante coisa. Bastante coisa. Às vezes você se afasta nem 10 metros, você já fica com dificuldade de ouvir e de ver, né? Imagina 200 metros. 96 metros aproximadamente. E Jesus está ali chamando eles. Chamando por eles. Esses homens, eles vão pescar porque parece que depois das manifestações, depois das suas atuações, e veja, João faz questão de dizer, foram muitas, foram muitos outros sinais, mas ele não fez questão de relatar todos, não era o propósito dele não era relatar os sinais. Eles viram muitos sinais, eles viram Jesus, já tinham visto Jesus, só que ele ficou um tempo, provavelmente ficou um tempo ausente, e por isso está escrito que depois disto,
Tornou-se, veja, versículo 1. Depois diz, tornou Jesus a manifestar-se. Então parecia que ele já não tinha se manifestado há algum tempo. Ele tornou a se manifestar depois de um tempo. Lá no mar de Tiberíades, lá na Galileia. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. É onde ele disse para aquelas mulheres, olha, fala para eles ficarem na Galileia, eu vou me manifestar lá. Eu vou encontrar com eles lá. E ele encontrou mesmo. Esse encontro aqui é muito precioso. Estavam lá no barco Pedro, Tiago, João, estavam lá no barco, os filhos de Zebedeu. Pedro diz, eu vou pescar, eles vão também. E lá no versículo 5 diz, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ele sabia que não tinha nada. Ele sabia que o mar não estava para peixe. Nós estamos num tempo que o mar não está para peixe, meu irmão. Nós estamos vivendo dias sombrios. Nós estamos vivendo dias estranhos. Nós estamos vivendo dias de muitos enganos, de uma avalanche de más notícias, uma avalanche de notícias desencontradas. Um vai por um lado, outro vai por outro. Não se sabe o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. O mar não está para peixe. Jesus sabia disso. Ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Imagina você passar a noite inteira pescando. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive essa experiência, eu tive esse privilégio. Esse privilégio. Lá em Maceió, nós morávamos uma rua depois da rua principal da praia. E Maceió não é igual ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito diferente. O custo de vida de alguém que mora na orla do Rio de Janeiro é estratosférico. Em Maceió, 1999... era muito menor. Eu fico pensando, imagina, olha o que eu vou te dizer agora, é inacreditável. Nós chegamos em Maceió e nós quase não bebíamos água do filtro. Sabe por quê? A água do coco em Alagoas custava 35 centavos. Sabe o que é 35 centavos? Aí depois a gente falou assim, meu Deus, tem que aumentar isso aí. Quase que a gente falava para o vendedor, aumenta isso aí, pelo amor de Deus. Aumenta isso. Isso é bom demais. E eu lembro que, uma ocasião, eu acordei muito cedo. E lá os pescadores pescam em arrastão. Eles vão até o Recife de Coral, lá tem um Recife. É diferente do nosso mar aqui, é aberto. Lá tem um Recife. A água... O mar aberto é depois dos recifes. E durante o dia, no final do dia, a maré baixa muito. Muito. Ao ponto de fazerem piscinas naturais. Por isso Maceió é conhecido pelas piscinas naturais. Eu não acho mais bonito do que o Rio de Janeiro, não. Para mim não tem nada mais bonito que o Rio de Janeiro. Ainda mais eu que sou de Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal. Cria da Zona Norte. Um misto de Zona Norte com Zona Oeste. Zona Sul, estou longe. Estamos, né? Mas é uma mistura, né? E estou longe da Baixada também. É mais aqui mesmo, Zona Norte, Zona Oeste. Sempre transitando aqui por essa área, eu não vejo nada parecido com uma Barra da Tijuca, Recreio. É muito bonito, meu irmão. Rio de Janeiro é lindo demais. Mas, e glória a Deus por isso, né? Hoje eu acordei de manhã, o céu, meu irmão, não tinha uma nuvem. Aí eu já lembro daquela música, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando eu vejo o céu muito azul, já lembro dessa música. Eu vejo uma pequena nuvem. Essa música? Do tamanho da mão de um homem. Que, olha, é muito bonito, é muito bonito. Lá em Maceió, os pescadores, eles vinham de manhã cedinho, estava clareando o dia. Ainda estava um pouco escuro e a rede já vinha para a beira da praia. Muitos peixes, às vezes vinha tartaruga junto,
muito sargaço, lá tem muito sargaço. O excremento dos corais, o coral é vivo, né? O Recife é vivo. E eu tive o privilégio de ver esses pescadores. Eles vendiam o peixe que eles acabaram de trazer do mar. O peixe, eles pegavam o peixe e já tinha gente com dinheiro para comprar. Maravilhoso. Agora imagina esses homens passar a noite inteira não ter um mísero peixe no mar de Tiberíades. Jesus sabe disso. Jesus sabe que os dias não são muito bons. Eles estão sentindo, eles estão percebendo uma ausência de Jesus. Pedro negou muito Jesus. Jesus ainda não tinha parado para conversar particularmente com Pedro. Pedro negou veementemente Jesus, com força, com ímpeto. Ele disse: eu não conheço esse homem. Esses homens são traidores de Jesus. Não traíram ao ponto de vendê-lo, mas negaram na cruz. Fugiram. Estavam com medo, apavorados, acovardados. Todos eles têm um espírito pesado neles. Covardia. Medo. Por isso que eles falaram: olha, eu vou pescar. Ele está muito decepcionado comigo, eu vou pescar. E aí, eles já estavam decepcionados também, porque ele não se manifestava mais. E eles dizem: nós vamos com você. E não pegam nada a noite toda. Aí traz a rede, chega na praia, perto da praia, já chegando perto da praia, Jesus pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ele não pergunta mais nada, ele só chama ele de filhos. Filhos. E eles, como uma pessoa que está com fome, cansada e frustrada. As coisas não vão bem, não tem muita coisa dando certo. Eles estão percebendo o quanto que estão distantes da vontade de Deus, distantes de Jesus, apesar de Jesus estar ali no meio deles. Eles respondem com um monossílabo. É monossílabo? Não. Não. Tem alguma coisa a comer? Não. Sabe quando tu está com fome? Cansado? Aí alguém ainda pergunta: você tem alguma coisa para comer aí? Aí você já está com vontade de lançar a mão na face da pessoa. Sabe? Quando você está assim, com fome. Quando você está com fome, você fica revoltado, não fica? Então imagina esses homens aí, cansados, lançando redes. Aí Jesus vem, pergunta: tem alguma coisa para comer? Não. E ele falou, então lhes disse, versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam suportar a quantidade de peixe dentro do barco. Era muito peixe grande. O mar que não estava para peixe. As coisas que não estavam muito bem. Uma ausência, um vazio, um temor, uma aflição, um incômodo, uma frustração. Imagina você trabalhar e não receber salário. É o que está acontecendo aqui. O trabalho desses homens é a pesca. Eles vivem dessa renda. Eles vivem desses peixes. Se alimentam e também vendem. Imagina você não receber salário. Imagina está tudo dando errado. Imagina que está tudo meio estranho. Aí ele se manifesta. Joga lá. Aí vem os peixes. Aí eles pegam os peixes. Eles sobem com os peixes. Você já percebeu aqui? Simão, provavelmente, ou ele estava com uma roupa de baixo, porque para não ficar com a roupa do corpo muito úmida, porque às vezes era necessário até se lançar ao mar. O barco era aquele barquinho pequeno, não tinha nada a ver com os barcos, você imagina, né? Mas era um barquinho pequeno, às vezes precisava se jogar ao mar para puxar um pouco as redes. Ele já devia estar molhado, roupa úmida. E quando
No versículo 7, João diz, é o Senhor. Simão, ele nem esperou. Cingiu-se, ou seja, é como se estivesse se vestindo. Cingir-se, a palavra cingir-se, cingir o lombo, era quando alguém colocava uma roupa que... uma dobra na roupa, uma dobra, que fazia com que essa pessoa pudesse se locomover de forma melhor. Então, aquela roupa que o judeu usava, que provavelmente cobria quase o pé, ele se cingia, ele levantava ela entre as pernas, amarrava na sua lateral. Isso dava uma facilidade para se locomover, para correr. Cingir os lombos, numa imagem de guerra, era quando um soldado, ele estava coberto, agora ele botava a roupa de uma maneira, ele dava um laço na sua vestimenta de uma maneira que pudesse dar mobilidade no campo de batalha. Mas aqui era mobilidade para o trabalho. Só que aqui não era mobilidade para o trabalho, porque ele já estava sem roupa. Ele já estava sem roupa. Então ele já estava completamente livre para o trabalho. Devia estar com sunga de praia. Para pesca. É melhor, né? Não ficar todo molhado. Estava com a sunga lá, some dentro do barco. Não tinha. As irmãs não estavam lá. O trabalho é pesado. Então ele se cingiu. Ou seja, ele estava sem roupa, botou a roupa e colocou de uma forma que pudesse ficar mais livre. Para quê? Para nadar. Ele se lança no mar. Alguns dizem que quando ele se lança no mar, você vê que é o primeiro ímpeto. E João faz questão de dizer isso. Ele se cingiu, colocou as vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Sabe o que parece? Parece que ele vai na frente. Alguns dizem que é como se ele estivesse vindo atrás. Mas o que João parece relatar aqui, e você vê que o personagem principal é Pedro, é como se Pedro estivesse indo na frente. Você lembra da primeira multiplicação, a primeira pesca maravilhosa? Você lembra o que Pedro diz no relato de Lucas, no Evangelho de Lucas? Quando Jesus manda eles lançarem as redes na determinada direção. O mar não estava para peixe. Já fazia algum tempo. Jesus diz, lança ali. Eles lançam. Quando eles sobem a rede está lotada de peixe. Jesus já operou esse sinal aqui. Jesus já se manifestou, já manifestou o seu poder de uma forma mais poderosa. Jesus estava no barco com eles. Só que o que Pedro diz? Você lembra? Primeira manifestação de Deus diante de Pedro. Pedro diz, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aqui, Pedro não diz isso. O mais provável é o que João quer relatar aqui. É o contrário do que Pedro diz lá em Lucas. O mesmo Pedro que quando Jesus se manifestou lá no Evangelho de Lucas, ele quer se afastar de Jesus. Não posso ficar perto de você. Você é santo e eu sou impuro. Eu não quero estar perto de você. Agora o que ele mais deseja é estar perto. O que ele mais quer é se aproximar. Tanto que ele é o primeiro. Quando João diz, é o Senhor. Ele é o primeiro. Provavelmente os outros deviam estar também despidos. Ele põe, pega a roupa, se cinge e... 200 metros de nado. Deixou os caras para trás. Eles que tiveram que vir arrastando o barco, eles deviam estar assim, ô Pedro, caramba, vai deixar a gente aqui? Sabe quando o pescador fala assim, peguei sozinho, agora vocês que se virem. Já viu? Cara, quando quer fazer raiva nos outros, larga os outros no trabalho lá. Largou mesmo. A ênfase está na multiplicação dos peixes. A ênfase do texto está na pesca maravilhosa. Não está nada. Eles não falam nada. Eles simplesmente querem encontrar aquele que está na praia, manifestado em carne, poderoso para transformar o vale árido em manancial. Quando o mar não está para peixe, ele faz o mar estar para peixe. É ele que faz o mar estar para peixe. É ele que tira os peixes do mar.
É Ele quem lança frustração sobre a sua vida. É Ele que te abençoa com graça e misericórdia. É Ele que faz tudo. É Ele que faz tudo. Eles não estão nem... O Pedro não está nem preocupado com os peixes. Pedro quer Jesus. Jesus. Ele corre, se cinge, se lança e vai correndo. João fica lá no barco. Aí ele fica olhando para Pedro. Eu fico imaginando, porque são pessoas completamente diferentes, estão todas juntas. Por que estão juntos? Como que esses homens tão diferentes, cabeças tão diferentes, formas de pensar tão diferentes? João é contido, Pedro é impetuoso. João é novinho, Pedro é o velho. Velho impetuoso. O outro é o jovem mais contido. Dídimo não acredita em nada, só acredita se vê. Os outros acreditam. Mesmo sabendo, mesmo ouvindo, creem. Não vendo. Dídimo tem que tocar. Está lá os outros homens, lá Natanael também. E os outros 2 filhos de Zebedeu estão lá. O manifestado, o ressurreto, o poderoso para mudar a nossa sorte. Aquele que está no barco nos momentos de frustração. Mesmo em meio à frustração, querido, mesmo em meio ao caos, Cristo está no barco. Diga, Cristo está no barco. Não perdeu o controle de nada. Tem autoridade sobre tudo. Tem o domínio e o comando sobre o Supremo Tribunal Federal. Tem o domínio e o comando sobre os presidentes. Tem o domínio e o comando de todas as nações. Tem o domínio e o comando da terra. Tem o domínio e o comando da igreja. Aí vem ele, Pedro se aproximando. E aí eles começam a observar que tem uma brasa lá na praia. Essa praia não é igual a praia de Copacabana, Ipanema, Recreio, que tem os refletores para poder ficar lá à noite. Não tem não, meu irmão. O dia está clareando, ainda está escuro, só uma brasa. Eles não conseguem ver Jesus, eu não sei, de repente é por causa do escuro. Está muito escuro. Aí eles vêm se aproximando e ainda está escuro. É bem cedo. Jesus acordou cedo. Jesus acordou cedo, sabe para quê? Para preparar o café. Brasa na areia, pãozinho, fresquinho, o padeiro acabou de fazer. Esse é o melhor de todos, né? Já veio com peixe, já. Caso eles, não tivessem, já veio com o dele preparado. E ele quer ter comunhão com eles. Se manifestou, é poderoso para mudar frustração em bênção. E está disposto a servir. Esse é o teu Senhor. Esse é o ressurreto. Esse é o Filho do Deus vivo. É esse que está aqui entre nós. É Ele quem trabalha por nós. É Ele quem muda a nossa sorte. E Ele está entre nós. Meu Deus. Você quer mais alguma coisa? É Ele quem tem posto a mesa todos os dias. As brasas, os 153 grandes peixes, a palavra dele, a manifestação dele, nada se compara à presença dele ali. O coração daqueles homens queimaria aquelas brasas na praia, ao estarem ali ao redor dele, ao redor de Jesus, orbitando ao redor dele. Ele é o centro, Ele é o Senhor. E por que eu disse que o protagonista aqui é Pedro? Mas calma aí, pastor, o protagonista é Pedro? Mas a palavra é sobre Jesus, porque Jesus não é o protagonista, Jesus é o diretor. Aleluia! Fique de pé. Aleluia! Ele não é protagonista da história, ele é o dono da história.
Ele não é um personagem, ele é o diretor. Ele não é um artista, ele é quem está escrevendo tudo. Aleluia! Ele é o Senhor ressurreto, o Filho de Deus. Ele muda a tua sorte. No meio da frustração que você estiver passando, Ele está contigo. Ele está contigo. Ah, mas as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. Eu traí Jesus, eu pequei, eu neguei, eu vacilei feio demais. E aí você pensa, Ele me deixou, Ele me abandonou. Hoje Ele está aqui manifesto diante dos teus olhos. O Espírito de Deus está aqui hoje dizendo para você: quero contato. Quero contato. Imagina se dependesse da tua busca. Imagina se dependesse da tua vida devocional. Imagina se dependesse da tua vida em santidade, em purificação, em separação a Deus. Quero te dizer algo. Não depende de você. Depende do diretor de cena. Depende do dono da história. Tudo depende dele. Sem ele, nada podemos fazer. Nem buscá-lo. Nem buscá-lo. Oh, Santo Deus. Feche os seus olhos. E nenhum deles ousava perguntar se era Jesus ou não. Suas culpas, suas iniquidades, suas falhas, seus desprezos a Jesus, seu abandono, sua traição, sua negação a Jesus. Nada disso impediu Jesus de se manifestar diante deles. Ele está na praia, meu irmão. Ele conhece as marés da tua vida. Ele sabe quando tem peixe e quando não tem. Ele traz o pão. Ele é o pão. Ele nos chama de filhos. O texto original diz que ele chamou aqueles homens tão diferentes que estavam ali reunidos, apesar de estarem distante dele, estavam reunidos por causa dele. Foi ele quem os uniu, foi ele quem os ajuntou. É por causa dele que estavam todos ali naquele barco. Eles nem se conheceriam. Alguns eram da mesma família, mas outros eram completamente diferentes. Estavam ali, calados, uma pesca silenciosa, uma certa ausência, um vazio no interior. Nenhum conseguia falar sobre ele. Todos tinham abandonado ele, menos João. João estava na cruz. Estavam todos ali reunidos por causa dele. Você não está reunido aqui porque tem afinidade ou não tem, pensa do mesmo jeito ou não pensa. A tua opinião aqui não serve. A tua ideia aqui não serve. Aqui a ideia do diretor é que serve. A ideia de quem escreveu a história é que serve. Quem nos une aqui não são afinidades, é o Espírito de Deus.
É o Espírito de Cristo. Ele está na praia. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe das ausências dele na tua vida. E Ele está aqui dizendo: filhinhos, filhinhos. Ele preparou o café. Ele sacia a nossa fome. Eu acho que aqueles homens não devem nem ter comido direito. Estavam com fome de Jesus. Fome de Jesus. Sede de Jesus. E quando estavam ali ao redor dele, eram saciados pelo ressurreto. Supridos pelo ressurreto. Ele está aqui. Ele é Emanuel. Deus conosco. Tudo depende dele. Tudo é para ele. Tudo é para a glória dele. E por meio dele tudo se fez. E nada que se fez teria sido feito se não fosse por ele. Que ele te cure. Que ele te renove. Que ele te salve. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça, o consolo do Espírito e o amor do Pai estejam sobre sua vida e sua família em Cristo Jesus. Amém. Amém.